Olá, sejam bem-vindos ao Devocional da Graça com o pastor Guilherme Lopes. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, estamos aqui para mais um Devocional da Graça e hoje nós vamos concluir sobre as estações ou sobre os tempos de Deus. Eu quero concluir hoje com os irmãos falando sobre a importância de nós termos discernimento desses tempos, dessas estações. E eu quero ler o texto de 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, que diz: E dos filhos de Isacar, 200 de seus chefes, destros do conhecimento dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. Então, nesse texto, nós vemos aqui que dos filhos de Isacar, 200 dos chefes ali, eles eram destros do conhecimento. O que é esse destro do conhecimento dos tempos? Eles conseguiam discernir os tempos, eles conseguiam discernir as estações que eles estavam vivendo e eles sabiam o que Israel deveria fazer em cada estação, em cada tempo. E a Bíblia fala que todos os seus irmãos seguiam as suas ordens, né? Então era uma multidão de pessoas, dessa multidão, 200 desses homens, eles sabiam discernir o que Deus, queria fazer e eles passavam essas ordens para todo o restante dos seus irmãos e eles acabavam seguindo as ordens. E para mim o discernimento do tempo, ele é tão importante quanto a sabedoria que vem de Deus. Porque a sabedoria não é algo que nós adquirimos de forma natural. A sabedoria é algo que Deus lhe derrama. Né? Nós buscamos conhecimento, nós podemos estudar, nós podemos obter conhecimento em várias áreas. Conhecimento da palavra, conhecimento intelectual. Só que a sabedoria, ela é algo que é Deus que concede. O discernimento de tempos e estações também é Deus que concede. Então você vai entrar numa estação, em um tempo, em que o próprio Deus ele vai conceder para você clareza do que você deve fazer naquele tempo. E automaticamente, quem tem esse discernimento de estações e de tempo, acaba orientando outras pessoas também a seguir essas orientações, né? A seguir esse movimento de Deus. Porque discernir o tempo ele é essencial para não lutarmos contra o movimento de Deus. Então talvez Deus ele está movendo numa estação de uma maneira diferente e às vezes nós começamos a querer nos mover de outra maneira. E por que muitas vezes nós movemos de outra maneira? Por falta de discernimento. Porque quando temos discernimento, nós movimentamos no movimento de Deus. Você precisa se mover no movimento de Deus e não no seu movimento. Não na maneira como que você acha que é ou que deveria ser feito. Mas nós devemos mover da maneira como Deus está movendo. Então não basta nós vivermos o tempo, porque todos nós estamos em um tempo, todos nós estamos em uma estação. Acaba um tempo, entra um outro tempo, acaba uma estação, entra uma outra estação. Então não basta apenas viver, é preciso entender o tempo que nós estamos vivendo. Então, como a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Então há tempo de se ajuntar, há tempo de se espalhar, há tempo de abraçar, né? Há tempo de plantar, há tempo de colher. Então há tempo para todas as coisas, mas eu preciso entender o tempo que nós estamos. Então uma igreja madura não é uma igreja que apenas ora. Ser um crente maduro, irmãos, não é ser um crente que apenas ora, embora a oração seja uma das partes mais cruciais para nossas vidas. Mas uma igreja madura é uma igreja que discerne a estação, discerne o tempo que está aí vivendo. E quando eu falo igreja, eu estou falando de você. Você é a igreja do Senhor. Então nós vamos orar para que Deus ele conceda discernimento. Talvez você está numa estação e você não está sabendo o que fazer. Esses homens aqui, eles sabiam o que fazer nas estações que eles estavam, porque Deus concedeu isso para ele. Então o discernimento é um dom. E nós vamos orar para que Deus libere esse dom hoje sobre nós. Amém? Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por cada homem, cada mulher que tem escutado esses devocionais. Mas eu quero te pedir de uma forma específica hoje. Libera o dom de discernimento sobre, ó Deus, os teus filhos e filhas. Libera esse dom de discernimento para saberem discernir as estações e os tempos, ó Deus, no qual eles estão vivendo. Para que eles saibam, ó Deus, o que fazer em cada estação. Porque quando o Senhor concede o discernimento, o Senhor vai nos dar, ó Deus, a sabedoria, ó Deus, do que nós devemos fazer. É isso que eu te peço, no nome de Jesus.
Amém, amém e amém.